compartilhar este webinar com dois especialistas e com duas pessoas que eu admiro muito, não só pela experiência que granjeiam, mas também pelos valores éticos que compartilham. E daí que fazer este webinar com tamanha experiência e com tamanhos valores é muito importante para mim e é um privilégio verdadeiro. Neste webinar vamos refletir a forma como a inteligência artificial está a transformar a mediação, a prática jurídica, os processos de decisão sobretudo, a dimensão humana na resolução de conflitos. Quando falamos de inteligência artificial, muitas vezes falamos na substituição da IA, e isso de facto incomoda e causa-nos muitas dúvidas e anseios, e este webinar nós vamos refletir precisamente sobre a aplicação da inteligência artificial num processo, como é o processo de mediação, que é um processo bastante humano. Neste momento em que a tecnologia cresce a um ritmo impressionante, nós consideramos, e penso que deste webinar vai resultar, cada vez mais importante reforçar os pilares éticos, relacionais e profissionais que sustentam o trabalho de mediadores e advogados. O nosso objetivo hoje será então explorar de forma mais prática e aprofundada três grandes áreas essenciais nesta nova era da resolução de conflitos. Por um lado, as implicações éticas e humanas deste novo ecossistema. O Dr. Agostinho irá partilhar nesta primeira parte, as suas reflexões sobre o papel ético que os mediadores têm na construção da confiança, no equilíbrio processual e na responsabilidade num contexto cada vez mais digital. Depois, em seguida, na segunda parte, falaremos sobre a mediação e a advocacia no mundo, então, toldado ou moldado pela inteligência artificial. Discutiremos como é que mediadores e advogados podem integrar a IA como ferramenta de apoio, sem prejuízo da sua autonomia, da prudência, da multiparcialidade e discernimento ético que devem ter. Discutiremos como é que estas tecnologias podem ajudar na preparação de casos, na análise de informação e na construção de opções, mas também como é que podem existir riscos, vieses, desafios éticos relevantes para a prática profissional. E esta parte será assegurada pela Ana Maria Maia Gonçalves, que de facto tem refletido e tem desenvolvido muitos materiais nesta aplicação prática, nesta utilização prática da IA no âmbito da mediação. E, por fim, concluiremos com aquelas que nos parecem, no ICFML e também desenvolvidas pela doutora Ana Maria Maia Gonçalves, as orientações práticas para integrar IA na mediação, ou seja, aqueles que nos parecem ser uma espécie de 10 mandamentos que devem orientar, e são apenas guias, são apenas orientações, não são verdades absolutas, que obviamente terão que ser ajustados a cada processo, mas que podem orientar então o mediador e a mediadora no âmbito de um processo quando recorre a ferramentas de IA. Gostaríamos, antes de começar, de sublinhar que o nosso foco não será a mediação internacional entre Estados. Eu sei que no âmbito do mundo tão bélico que vivemos, esse poderia pensar-se ser, de facto, ou quem nos dera que a inteligência artificial pudesse resolver os conflitos internacionais que vivenciamos e que vivemos diariamente através dos telejornais, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco aqui hoje será a integração da IA no âmbito pessoal, profissional, organizacional e jurídico, explorando um pouco o impacto que estas tecnologias têm no dia a dia dos mediadores, dos advogados e de todas as partes que recorrem à mediação para resolver os seus conflitos. Esperamos que esta seja uma sessão provocadora, cheia de reflexões úteis e, desse ponto de vista, também inspiradora. Teremos um espaço no final deste webinar para que possam partilhar connosco as vossas perspectivas, que nos possam colocar questões, por forma a que possamos refletir juntos sobre esta realidade que não só é nova, como muda a cada dia. E, portanto, vamos dar início à nossa conversa. Para iniciarmos esta reflexão, e com muito gosto passo então a palavra ao professor Agostinho Guedes, que é professor na Universidade Católica, na Escola do Porto, Faculdade de Direito do Porto, Universidade Católica, que é também árbitro, que é também mediador e que há muito que reflete sobre as implicações éticas e humanas, e designadamente agora na aplicação da IA ao mundo da resolução de conflitos e, em concreto, à mediação. Professor Agostinho, muito obrigada
e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, doutora Cátia. Para mim é também um prazer enorme estar presente neste webinar, na companhia de duas pessoas tão ilustres, como é a doutora Cátia e a doutora Ana Gonçalves, e, portanto, agradeço o convite que me foi feito e estou cá com muito gosto e com muita vontade de colaborar. Embora eu, nesta matéria de inteligência artificial, ainda estou a dar os primeiros passos, mas gostava, de facto, de chamar aqui a atenção para alguns aspectos. Um, Em primeiro lugar, nós temos de perceber como é que funciona esta inteligência artificial. Porque é para percebermos que vantagens é que ela nos pode trazer e que cuidados é que nós devemos ter, não é? Ora, bom, a primeira coisa que nós temos de perceber é que estes modelos de inteligência artificial, para já, são modelos geradores de linguagem. Portanto, a inteligência artificial o que faz é colocar palavras umas à frente das outras, de acordo com uma determinada ordem, segundo um critério de probabilidade. Ora, a inteligência artificial consegue produzir textos imensos, consegue produzir coisas magníficas, porque adquiriu o conhecimento que um humano, via no outro dia, ao ler um artigo sobre isto, demoraria 20 mil anos portanto, a adquirir. A inteligência artificial consegue ter um conhecimento muitíssimo, vastíssimo e alargado daquilo que é a linguagem que gira no mundo da internet e no ciberespaço. E, portanto, é isso que a inteligência artificial faz. E, nesse sentido, a inteligência artificial é uma ferramenta de trabalho. Portanto, a inteligência artificial não substitui as pessoas. A inteligência artificial é um auxiliar precioso, poderoso, das pessoas no exercício das suas funções. E, particularmente, no que respeita ao trabalho do mediador e do advogado, isto naturalmente que impõe ou tem implicações de natureza ética, como é evidente. E as primeiras implicações são estas, é que a primeira linha de força, portanto, aquilo que me parece mais importante assinalar neste momento é isto. Os advogados, os mediadores, os juízes também, tratam com pessoas. Portanto, a inteligência artificial é mais um instrumento que nós temos para realizar melhor essa função. Mas a inteligência artificial não nos substitui, não substitui as pessoas. Porquê? Porque o trabalho de um mediador, de um advogado, de um juiz, exige, em primeiro lugar, o conhecimento de uma situação, não é? E esse conhecimento implica o conhecimento das pessoas, do elemento humano, não é só da situação de facto, é do elemento humano. As emoções, os vieses, as expectativas, as percepções, porque tudo isso é parte importante daquilo que nós vamos fazer a seguir. E o que nós vamos fazer a seguir é realizar avaliações, ponderações, propostas, juízos, que, no fim, irão conduzir a decisões. Ora, a máquina não funciona segundo estes processos. A máquina não faz avaliação. A máquina, primeiro, não conhece uma realidade de facto onde intervêm pessoas. A máquina conhece linguagem. A máquina é fantástica para fazer traduções. Eu tenho essa experiência, é espetacular. É espetacular para nos ajudar a fazer brainstorming, por exemplo, não é? Uma pessoa diz-me aí qualquer coisa sobre isto, isto e isto dentro deste contexto. E a máquina produz uma coisa espetacular. Mas isso tudo são pontos de partida, não é? Ora bom, nós nunca podemos esquecer-nos que nós estamos a tratar com pessoas. E quando falamos de advogados e quando falamos de mediadores, e já agora também quando falamos de juízes, nós falamos de pessoas que exercem uma função de pacificação social. Portanto, o trabalho mais importante, o essencial, digamos assim, do trabalho de um advogado, mas principalmente até de um mediador, e também já agora de um juiz, mas principalmente se calhar até de um mediador, é uma função de pacificação social. E essa pacificação social exige uma série de aspectos, de atenção a um conjunto de aspectos, que é, por um lado, prudência, ponderação na análise da situação de facto, na análise das pessoas, na análise da situação das pessoas. Exige honestidade, exige falar verdade. Isto, para mim, é das coisas mais caras no relacionamento social.
Eu creio que uma grande parte da crise das relações sociais hoje em dia, que eu acho que há uma crise das relações sociais, que se está a aprofundar cada vez mais, é precisamente esta ideia que as pessoas têm de que não têm de falar a verdade, de que vale, se pode enganar, se pode omitir, se pode exagerar, se pode manipular. Isso não é verdade. Isso mina a confiança das pessoas. E, portanto, um aspecto essencial é este: honestidade, falar a verdade. Podemos não dizer a verdade toda. Às vezes há verdades que apenas magoam e servem para magoar. Pronto, nesses casos, se calhar devemos ser cuidadosos, ser prudentes, não é? Porque mais uma vez estamos a tratar com pessoas, não é? Mas não devemos nunca desistir desta orientação fundamental. Nós temos de falar verdade. Depois temos de ter uma vontade genuína de colaboração para esse processo de pacificação. Nós temos de estar genuinamente empenhados no processo, não é? Isto significa o quê? Significa, ou implica, entre outras coisas, implica respeito pelas pessoas, implica respeito pelos interesses das pessoas. Cada pessoa, cada um dos intervenientes no processo tem de sentir que é tão importante como o outro. Não é menos, nem é mais. É tão importante como o outro. Eu, aqui há uns anos, no meu escritório, no escritório de advogados do que eu faço parte, estava a falar com um cliente que era, enfim, tinha levado um problema que era um problema, não era muito complicado, nem era muito valioso do ponto de vista económico. Ele, a certa altura, diz: eu sei que os senhores têm clientes muito importantes, têm clientes muito valiosos, eu sei que sou um cliente pequeno e tal. Eu disse: ó, senhor engenheiro, ele é engenheiro, senhor engenheiro, para mim, os nossos melhores clientes, os nossos bons clientes são aqueles que não pedem coisas impossíveis e pagam as contas a tempo e horas. E, portanto, sob essa perspectiva, o seu engenheiro é um dos nossos melhores clientes. Portanto, nós temos de fazer com que as pessoas se sintam importantes. Temos de fazer com que elas sintam que importam, que é aquilo que nós estamos lá para elas. E, portanto, mais uma vez, a máquina pode ajudar-nos a preparar o processo, mas não nos substitui. As pessoas têm, a máquina não tem esta sensibilidade, esta humanidade, ou pelo menos ainda não tem. Vamos ver o que é que acontecerá no futuro. Mas para já não tem, não é? A máquina processa dados, não faz mais nada. Não avalia, não valora, não pondera, não faz nada destas coisas. E depois é preciso também integridade, profissionalismo, cuidado naquilo que estamos a fazer, empenho, cuidado enfim, e muita vontade, como é que eu ia dizer? Muita preocupação em construir um clima de confiança e colaboração, certo? Portanto, isto para mim são os pilares essenciais em termos éticos. Depois, há um outro aspecto que não pode ser, cuja importância não pode ser desvalorizada, que é o seguinte: quando nós fazemos parte de uma organização, quando nós recorremos à inteligência artificial para produzir documentos, nós temos de ter presente aquilo que eu disse no início. A inteligência artificial coloca palavras à frente de palavras e usa as fontes de informação que tem. Ora, o que é que isto significa? Significa quando a inteligência artificial produz, ou lhe é produzido para produzir, lhe é pedido para produzir um documento jurídico, a inteligência artificial vai buscar elementos desgarrados, não relacionados, e, portanto, inventa acórdãos, por exemplo, inventa, preceitos legais que não existem, confunde fontes. E, portanto, quando nós fazemos parte de uma organização e vamos produzir um documento em nome dessa organização, nós temos de ter presente que o respeito que nós devemos a nós próprios e à organização e à pessoa para quem estamos a trabalhar, com quem estamos a colaborar, impõe que nós verifiquemos muito cuidadosamente todo o conteúdo do documento, principalmente as fontes que o documento invoca, certo? E implica ir verificar pessoalmente cada uma dessas fontes, sob pena de estarmos a enganar as pessoas. Estarmos a enganar as pessoas, estamos a enganar a nós próprios e estamos a prejudicar a reputação da nossa organização. Portanto, era isto. Eu não queria exceder o meu tempo, espero não ter excedido. Era isto que eu para já queria dizer e depois, naturalmente, estarei disponível para
responder a qualquer pergunta, desde que eu saiba responder naturalmente a qualquer pergunta que queiram fazer. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Agostinho, por todas as reflexões que são de facto fundamentais. Eh, Hoje, muito desta discussão anda em torno de que a IA é uma inevitabilidade, quando a IA é aquilo que nós quisermos que ela seja, e portanto nós temos que nos colocar na situação de que de facto ela é uma ferramenta que estará ao nosso serviço. E portanto, muito grata. Passo então agora a palavra para a doutora Ana Maria Maia Gonçalves, que nos vai falar destas novas ferramentas aplicadas à prática e de como é que, na prática, de facto, a inteligência artificial é uma ferramenta que não substitui os seres humanos e, em concreto, as mediadoras e os mediadores. Ana. Não, não substitui, e então eu hoje preparei aqui nestes 10 minutos que venham, eu de vez em quando vou olhar para a esquerda porque tenho aqui o meu ecrã de controle, mas o que nós decidimos entre os três é que eu iria falar da mediação e advocacia num mundo moldado pela inteligência artificial e eu queria começar por vos mostrar esta imagem criada pela inteligência artificial, ah, porque isto já não é só, como disse o Agostinho muito bem, uma curiosidade tecnológica, quer dizer, é uma infraestrutura já tão estruturante como foi a internet ou o smartphone. Esta inteligência artificial já é, no século XXI, aquilo que vocês veem ali, a eletricidade do século XX. Ela é invisível, é omnipresente. Vocês todos os dias utilizam inteligência artificial nos vossos telemóveis com todas as aplicações que têm e, sobretudo, é impossível desligar. E, portanto, ela está presente, como vocês sabem, em todos os setores, está presente em todas as formas como nós vivemos, trabalhamos, comunicamos ou tomamos decisões. E, portanto, a evolução é tão rápida, eu costumo dizer, e com a Cátia nós rimos muito, que quando acabarmos este webinar, o que nós dissemos já não é verdade. Tal forma, a evolução é rápida, ele já estará desatualizado. Portanto, esta ideia, para mim, eu vou muito, só posso estar 100% de acordo com o que o Agostinho disse, vai-nos colocar este paradigma que é, não basta aprender a usar ferramentas, não basta aprender a usar esta coisa. Nós temos que reforçar esta capacidade humana de interpretar, de questionar, de contextualizar, muito importante, e depois de decidir. Portanto, este é o início aqui do que eu vos queria dizer. Ora bem, esta velocidade cria um risco real de obsolescência, ou seja, não é das profissões, é das competências que não se atualizam. Ou seja, a inteligência artificial não ameaça de forma alguma ou mediadores ou advogados. Ele ameaça, sim, a permanência das práticas que não se atualizam ao ritmo do mundo. Quem não se atualiza é que pode ser a fonte de ser posto de lado. Portanto, eu dou-vos aqui uma passadeira porque esta evolução é de tal maneira rápida que é como vocês estivessem a correr numa passadeira que acelera sozinha. E parar não é opção. Portanto, é preciso ajustar o passo para não cair. E por isso é que esta literacia digital já não é opcional, é uma competência técnica. Nós podemos ter aqui há vários anos pessoas que dizem: eu não quero usar computadores. Hoje em dia, quem não usa computador no mundo civilizado é excluído de uma série de opções mesmo, de opções de cidadania e que pressupõem que essa pessoa tenha acesso a algum tipo de tecnologia. Portanto, esta literacia deixou de ser opcional e passou a ser aquilo que eu acredito ser uma competência ética. Portanto, não basta saber utilizar AI,
precisamos saber utilizar em que momento a vamos utilizar, com que limites a vamos utilizar e com que consciência a vamos utilizar, como disse o Agostinho aqui no início. Portanto, claro, como vocês veem aqui, a AI vai nos ajudar a preparar, a sintetizar, a analisar, mas é muito importante nós termos em conta que tudo o que lá está dentro tem vieses. Tudo o que lá está dentro pode ter uma assimetria tecnológica e, portanto, a forma como a AI funciona pode distorcer percepções e pode até amplificar desigualdades. Por isso, voltando a dizer, e para acabar esta introdução, as competências humanas de escuta, de ética, de empatia, de prudência, tornam-se cada vez mais importantes agora que a tecnologia está mais presente. Ora bem, continuando. A AI hoje já funciona na mediação para os mediadores que a utilizam segundo uma série de regras que nós, orientações, pelo menos, que a Cátia vos vai falar depois, como um verdadeiro copiloto da mediação. Copiloto no sentido de, não é o piloto, é o copiloto com o mediador. Antes da mediação, vocês veem que ela pode nos ajudar a sintetizar documentos, a criar cronologias, a organizar informações. Durante a mediação, vai ter também um papel de estruturar, de nos ajudar a estruturar pensamento, pode ajudar a levantar algumas perguntas, a clarificar algumas propostas que estejam na mesa. Depois da mediação, claro que torna mais eficiente a elaboração do acordo, a revisão da coerência das cláusulas e, muitas vezes, aquela organização de relatórios de seguimento. Como eu digo muitas vezes, a AI apoia, mas não conduz. Ou seja, ela organiza a informação, mas não vai criar a confiança entre as partes. Ela não vai ler ainda as emoções. Ela não vai interpretar aquele silêncio das partes, nem vai assumir responsabilidade nenhuma. Ela vai dar informação. Ora bem, o que é que isto traduz? Que o papel do mediador torna-se ainda mais relevante. Portanto, quanto mais tecnologia nós introduzimos, mais a importância da função humana, que é facilitar o diálogo, clarificar o que está a ser dito, equilibrar as posições e os interesses, se torna mais importante. Também aqui vocês veem que o mediador vai ser aquele que assegura que a IA não vai criar ruído, ou seja, ele vai, como foi já aqui dito, reverificar o que a AI traz e vai ver de forma a que aquela informação não vá criar mais desigualdades, não interfira no equilíbrio processual. Portanto, é um mediador no final que vai garantir a transparência, que vai garantir a multiparcialidade e que vai garantir a humanidade daquele processo todo. O AI são palavras. E, portanto, ela vai nos ajudar nos dados e depois o mediador vai interpretar aqueles dados, vai interpretar aquelas relações, aquelas emoções, as expectativas que vê ali na mesa de mediação. Ou seja, é um mediador que continua sempre, mesmo com a utilização da AI, a criar esta segurança psicológica que é essencial na mediação e a criar também este espaço para o diálogo que é a base de qualquer negociação assistida, que é uma mediação. Ora bem, continuando aqui, a tecnologia mapeia o terreno e a humanidade guia a jornada. Nós podemos imaginar esta relação entre o mediador e a inteligência artificial, e agora vou fazer aqui um clandeio ao Agostinho, como um guia de montanha altamente experiente e o seu sistema avançado de mapeamento. O mapa consegue fornecer logo as descrições detalhadas do terreno, sugerir percursos, assinalar os riscos que pode haver. O que é que acontece depois? No entanto, é o guia e as próprias pessoas são continuam a ser os únicos responsáveis por interpretar o estado do tempo,
perceber as emoções do colega que já está cansado, o estado físico dele, como é que ele se sente em função do que vai fazer, e então, em função disso, tomar as decisões estratégicas finais para garantir que todas aquelas pessoas se sigam seguras e que consigam fazer aquela escalada. Portanto, esta ideia que vocês veem aqui, a tecnologia informa certo caminho, mas é a nossa sabedoria, são as nossas ligações humanas que vão conduzir esta jornada de chegar ao cimo da montanha. Ora bem, aqui uma palavra para os advogados que estão aqui conosco hoje, e pelo que eu já vi, são bastantes. E há alguma coisa que muitas vezes nós conversamos quando conversamos com advogados e mediação. E eu achei que era importante trazer para aqui hoje, porque é totalmente diferente negociar entre advogados e negociar numa mediação com as partes e o mediador. Nós já sabemos que na negociação tradicional nós vamos ter aquelas posições jurídicas, uma interação bastante adversarial, mesmo para aqueles que se dizem não adversariais, e muitas vezes esta conversa entre advogados fica de um ponto de vista estritamente legal. É para isso que eles são mandatados para o seu cliente. Portanto, há muito mais pressão, há mais defesa, há menos espaço, não quer dizer que não haja, para as necessidades humanas e relacionais. Na mediação é como se nós expandíssemos este campo. As pessoas falam, expressam emoções, a própria pessoa fala, não fala só o advogado, explicam o impacto real daquele conflito na vida delas, na vida familiar, ou na vida da empresa, ou na vida da comunidade. E, portanto, nós vamos ter aqui muito mais informação que unicamente a informação jurídica. E, portanto, comparar muitas vezes a negociação entre advogados aqui, como vocês veem, é um jogo de xadrez. Alguém ganha, enquanto o que eu acho que negociar numa mediação, nós vamos criar pontos onde um vai perceber o que é que o outro quer dizer e nós vamos arranjar formas de resolver aquele conflito. E o papel importantíssimo do advogado na mediação, e eu tenho a certeza que todos aqui já sabem qual é a diferença de ser um advogado de arbitragem, um advogado contencioso e um advogado presente numa mediação, é que o advogado presente na mediação não é apenas o defensor jurídico. É estratégia, é conselheiro, é tradutor de tudo o que se passa para o seu cliente. Ele vai ajudar o seu cliente a perceber os limites legais daquela coisa que o cliente quer para resolver aquele problema. A inteligência artificial, neste sentido, vai ajudar o advogado em muitas situações. Eu honestamente, já não tenho mediação nenhuma onde os advogados não tenham utilizado a inteligência artificial para preparar aquela mediação. Portanto, eu, como mediadora, vou criar ali uma série de informações para que todos estejamos no mesmo nível de informação. E o que fazer depois, isto não vamos falar aqui, de um advogado que é super tecnológico e que preparou a mediação com a ajuda daqueles milhares de anos que o Agostinho disse de informação, e a outra parte que tem um advogado que, ai não, essas coisas de tecnologia não é comigo. Bom, isto é para mais tarde, mas também esta questão de igualdade perante a tecnologia é algo que nós eticamente devemos refletir. Bom, aqui vocês veem como o advogado pode usar a inteligência artificial antes, durante e depois. Para vocês deve ser claro. Antes vai preparar o caso, analisar o caso, vai fazer pesquisas jurídicas com todas cuidados, com todos os cuidados que já foram aqui mencionados. Durante a mediação, vai poder avaliar em tempo real o que está a ser dito, comparar com outras soluções que já foram para casos idênticos àqueles, por exemplo, identificar que está ali uma lacuna naquele raciocínio, ou então depois a inteligência artificial pode ajudar aquele advogado a formalizar toda a redação daqueles documentos.
Literacia digital, viés, segurança e ética. Não me vou expandir muito aqui, mas com a entrada da AI nestes processos de solução de conflitos surgem muitos riscos concretos. Riscos de viés, riscos de perda de confidencialidade, desigualdades de acesso, percepções erradas de objetividade, enfim. Por isso, já falamos que a literacia é uma competência ética e nós devemos saber quando devemos usar e quando devemos não saber não usar a mediação. E eu, para mim, por isso é que vocês têm aí estas bússolas, para mim, usar a AI sem esta consciência ética é como navegar com uma bússola que está desmagnetizada. Parece apontar para o norte, mas leva-nos para qualquer sítio. É isto. Não perceber o poder da tecnologia é este o impacto que pode ter em nós. Ora bem, tem aqui alguns exemplos de como nós podemos concretamente, e eu hoje aqui não vamos fazê-lo em tempo real, mas podíamos, alguns prompts que vos podem ajudar. Depois, claro, de serem anonimizados e de informar o cliente, a Cátia vai-vos falar disto mais em pormenor, nós podemos perguntar como está aqui, analisa este contrato de 50 páginas, cria um resumo executivo, ou podemos pedir, baseado na jurisprudência deste país, recente sobre um assunto, por favor, cite os precedentes dos últimos 3 anos e depois, como sempre, nós vamos tentar verificar que aquilo faça sentido. Ele até nos pode sair uma série deles, mas depois nós vamos dizer, pelo menos já nos tirou aqueles todos, aqueles só, daquela massa gigante que nós tínhamos. E depois vamos verificar se aquele que ele nos trouxe é realmente verdade. Ou então podemos utilizar o AI para organizar. Organiza estas 15 propostas de acordo, elas foram trocadas na mediação, portanto, por favor, compare, mostre-me o valor monetário, os prazos, as responsabilidades de cada parte, faça-me aqui um quadro sintético. E, portanto, estes são alguns prompts bem básicos que podem ser utilizados pela AI. Eu não me quero expandir muito mais, mas queria só dizer aqui que o maior impacto da AI não é técnico. No meu ponto de vista, é relacional. Quando nós introduzimos tecnologia, nós mudamos o ritmo da conversa, nós mudamos o equilíbrio do poder, nós mudamos as expectativas das partes. Portanto, a AI vai organizar a informação, mas, como eu vos disse, só o humano vai estabelecer a confiança, ler as emoções, interpretar os silêncios, e já me estou a repetir, de tal forma isto é importante. No futuro, como é que nós vemos hoje que a mediação, que a inteligência artificial pode ser utilizada na mediação? Este apoio técnico, como eu vos falei até agora, do AI, destas ferramentas, que vai fazer a agenda, vai fazer a transcrição, vai fazer a gestão da documentação, nós vamos ter muito mais uma AI que eu chamei de parceiro estratégico. Ora, porquê? Porque vai poder a inteligência artificial ajudar-nos a preparar realmente as sessões, a identificar padrões de comunicação daquelas partes, a levantar talvez temas que nós não teríamos levantado só com a nossa inteligência humana e talvez até antecipar possíveis zonas de tensão só baseada na leitura daquelas informações que nos foram mandadas pelas partes antes da mediação começar. Portanto, não vai substituir o mediador, mas vai-lhe dar um mapa mais rico para que nós consigamos, como mediadores, navegar no processo. Depois, a evolução da função da AI, esta ideia de que já não vai ser só produtividade, vai ajudar também a compreender mais profundamente as relações. Ferramentas que analisam padrões de discurso, ferramentas que detectam mudanças subtis da forma como as partes se expressam. Outro dia eu estava a fazer um teste de um copiloto de mediação, onde, e eu já dei isto, ele disse-me, escreveu-me e disse-me: olha, que se estas partes continuarem assim, ainda está aqui daqui a 5 dias e elas não chegarão a nenhum acordo.
Portanto, porque ela estava a analisar todas aquelas 2 horas que eu já passei com elas e ele estava-me a dizer, não vais a sítio nenhum. Portanto, eu interpretei aquilo e dizer, não estou a mediar isto de forma muito eficaz, o que é que eu posso fazer de diferente? E não houve problema, porque ele disse, já pensou que ainda não perguntou a uma parte, tal, 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 tal. Eu disse, caramba, realmente esta inteligência está-me aqui a ajudar neste caso, que está a ser um pouco complexo. Portanto, dar pistas. Não é interpretar, mas é dar pistas para que o mediador seja ou possa talvez ser mais competente. Esta evolução também da capacidade, ou seja, não vamos ter só esta lógica de processamento de dados, vamos ter uma lógica de interpretação, de dar um sentido a esses dados com maior precisão. O futuro diz-nos que isso está para vir. E, claro, esta passagem que vocês veem aqui mais abaixo do slide, de AI copiloto a AI agente, eu não me vou passar muito tempo, mas propor hipóteses, a monitorizar escaladas emocionais de conflito, sugerir estratégias diferentes, são outras formas de que vai acontecer, sem falar destas tecnologias emergentes que vocês podem ver aqui mencionadas. Portanto, para finalizar, quem vai controlar o que a AI faz é para mim uma questão muito importante. Portanto, no meu entender, o que será essencial é haver uma supervisão e responsabilização em todos os contextos, avaliações independentes para ver o que estas ferramentas fazem, quem beneficiam e, sobretudo, quem deixam de fora. E aqui eu continuo a dizer, e eu acredito já há muitos anos, neste mundo que é moldado hoje, como vocês sabem, pela AI, a mediação não perde relevância, não. A mediação ganha urgência, é urgente que quanto mais tecnologia nós temos, mais nós desenvolvamos as nossas competências humanas de saber gerir tensões, de interpretar a ambiguidade, de reconstruir diálogos, de evitar estas polarizações, porque eu acredito também que esta inovação é garantir que esta tecnologia serve os nossos valores fundamentais de dignidade, justiça, de equidade, de paz social. E pronto, e era isto que eu vos tinha a dizer, porque vocês veem aí um farol e eu vejo realmente a mediação de conflitos e todas as técnicas que são associadas à mediação de conflitos como um farol. Um farol que, ok, não vai impedir as tempestades, mas de certeza vai nos orientar com clareza, com humanidade e com propósito nesta nova era. Foi isto que eu preparei aqui para vos trazer hoje. Kátia? Obrigada, Ana, por estas reflexões também e, acima de tudo, por esta mensagem de que a IA serve um propósito e pode nos ajudar, inclusivamente, a melhorar aquilo que é a prática da mediação. E com esta base, com esta ideia de que não devemos rejeitar a IA, devemos sim abraçá-la no sentido em que devemos colocá-la ao serviço de uma melhor mediação, o ICFML desenvolveu um guia, tanto uma série de guias, mas este especificamente orientado ou que versa especificamente a utilização da IA na mediação, na prática jurídica. E este é apenas um guia, ou seja, depois cada mediador deve ajustá-lo. Aqui tem até, se quiserem, um QR Code que podem utilizar para aceder à sua disponibilização no nosso site, e eu vou passar, ainda que brevemente, pelas 10 orientações que compõem este guia, uma espécie de, não de 10 mandamentos, mas de orientações, porque os mandamentos são mais mandatórios do que estas orientações. Estas orientações servem precisamente para guiar aquela que deve ser uma prática ética, uma prática íntegra,
porque a mediação perderá se as partes deixarem de confiar no processo. E, portanto, estas orientações servem de facto para corroborar e para que as partes continuem a confiar no processo de mediação, ainda que possa ter aplicação de ferramentas de IA. O primeiro mandamento, digamos assim, ou a primeira orientação, como a Ana já falou, tem a ver com a IA como copiloto e, portanto, a IA não deve andar à frente, a IA não deve, de facto, vincular aquela que é a atividade do mediador, ela deve apenas ajudar. E ela deve ajudar a resumir, como a Ana falou, identificar padrões, gerar até opções, mas deve ter sempre o controlo do mediador. O mediador deve sempre olhar com um espírito bastante crítico para aquilo que é o resultado, para aquilo que a IA apresenta. Como a Ana falava, a IA pode iluminar o caminho, mas não a decisão sobre o caminho que nós queremos seguir pertence sempre ao mediador. E, portanto, a IA apoia, mas não deve substituir, antes pelo contrário. Deve ainda fomentar um sentido mais crítico do mediador. O mediador deve não olhar para o resultado daquilo que a IA lhe apresenta como algo fechado, mas deve sim questionar, deve sim interrogar, deve sim, até se quiserem, jogar como advogado do diabo da IA e dizer isto é mesmo assim, então e se fosse ao contrário, controlar os vieses que o Agostinho falava. Uma segunda orientação tem a ver com a confidencialidade, e esta é a base. Ou seja, é muito importante controlar esta confidencialidade. É muito importante que o mediador aprenda a trabalhar com ferramentas de IA. Se são dados documentos com nomes, com dados, isso deve ser tudo anonimizado antes de ser colocado na IA. A IA hoje, algumas ferramentas de IA hoje, como o ChatGPT, vocês já conseguem colocar, tem lá um botãozinho que diz temporário e, portanto, à partida nós devemos confiar, mas sempre confiar desconfiando. E, portanto, a melhor forma, de facto, de não colocar dados na IA que, de alguma maneira, possam colocar em causa até a integridade das empresas, informações confidenciais sobre as empresas, segredos profissionais, é de facto anonimizar antes de colocar, ou seja, não colocar diretamente os documentos, mas sim retirar tudo aquilo que possa identificar ou que dar dados. E, portanto, há toda uma série de aspectos, ou se vocês quiserem, passos que o mediador deve dar antes de colocar as informações dentro da AI. Portanto, anonimizar os dados, por exemplo, preferir, e eu penso que esse é o futuro da inteligência artificial, vai ser a criação de modelos internos dentro do próprio computador, ou seja, hoje as ferramentas de IA são ferramentas globais, em que vocês estão ligados diretamente à internet, e eu penso que no futuro o que vocês vão é poder comprar um mecanismo, uma ferramenta de inteligência artificial para instalar no vosso computador sem ligação à internet. E, portanto, à partida, é óbvio que isto é sempre de desconfiar, mas à partida o futuro passará por vocês utilizarem ferramentas internas do computador e que, portanto, que não vazam, digamos assim, informação para fora. Preferir plataformas que são pagas a plataformas gratuitas, porque as plataformas pagas normalmente podem garantir uma maior qualidade e uma melhor fiabilidade em termos da proteção de dados. Preferir plataformas que são públicas ou oferecidas por entidades públicas face a plataformas que são externas ou que vocês não conhecem ou que se desconhece quem é que está por trás da gestão dessas plataformas. Portanto, isto é fundamental. A confidencialidade e a proteção de dados é fundamental para o próprio mediador poder granjear a confiança das partes. E com isto, outro aspecto, o terceiro aspecto muito importante, tem a ver com a transparência e com o consentimento informado. Da mesma forma que, designadamente com a pandemia, o contexto do Covid, os mediadores começaram a utilizar ferramentas como esta, como o Zoom, para fazer mediação, e nesse contexto deveriam ter utilizado a ferramenta
consentimento, ou seja, deveriam ter solicitado o consentimento antes da utilização de ferramentas digitais e devem não continuar a fazer, ou seja, mesmo quando a mediação é presencial, mas há troca de informação, por exemplo, por e-mail, deve haver um consentimento para que essa troca de documentação por e-mail ocorra. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, se o mediador utiliza ferramentas de IA, deve dizê-lo, deve ser transparente. A transparência é, de facto, a base da integridade e da confiança. E, portanto, deve dizer, deve deixar muito claro na sessão de abertura ou até antes, quando a contratação, eu utilizo esta ferramenta de IA, vocês devem consentir que eu utilize esta ferramenta de IA, explicar como é que utilizo essa ferramenta de IA, explicar quais são os cuidados que têm quando utilizam a ferramenta da IA e, de facto, manter a total transparência. Este consentimento informado é absolutamente essencial para proteger a própria autonomia das partes, porque se vocês não utilizam ou não exigem esse consentimento informado, as partes vão desconfiar, as partes vão reter informação que pode ser essencial para a resolução do conflito. E, portanto, da mesma forma que a confidencialidade é absolutamente essencial para uma mediação presencial e antes de haver IA, ela continua a ser essencial agora com a utilização das ferramentas da IA. Ela é uma condição sine qua non para que a mediação possa ocorrer, porque se as partes não puderem confiar, elas não vão divulgar informações que são relevantes, elas vão continuar a guardar informações que depois o mediador não consegue trabalhar para conseguir facilitar o diálogo e conduzir as negociações a bom porto. Depois, dentro da ferramenta de AI, como quarto princípio, cuidado com os prompts. A Ana já deu aqui, portanto, os prompts devem ser éticos, devem ser neutros para evitar os vieses portanto, testem os vieses. O mediador é alguém que se prepara muito bem e deve-se preparar, obviamente, com recurso a mecanismos de inteligência artificial, mas também lendo literatura mais antiga que fala, e ao nível da psicologia, que fala de facto sobre estes vieses que as partes e o mediador podem ter. E, portanto, trabalhe com a inteligência artificial para verificar se de facto há ou não há um enviesamento da inteligência artificial, documenta as perguntas, documenta as respostas e, portanto, como dizia a Ana, prompts neutros, à partida geram uma mediação mais equilibrada. E isto projeta-se na quinta orientação que tem a ver com essa, ou seja, se devem ter um cuidado de criar prompts neutros antes de obter, ou quando estão a perguntar à IA determinado tipo de resultados, quando os resultados da IA aparecem, como o Agostinho falou aqui já nas alucinações, devem de facto confirmar. Não devem confiar totalmente nos dados que vos são dados, devem continuar a ter pensamento crítico, devem, os 5, como quem já fez aqui o curso de mediação connosco, já sabe que a Ana levanta a mão e pergunta porquê. E, portanto, aqui também devem continuar a utilizar a técnica da mão e dos 5 porquês relativamente aos resultados e, portanto, devem sempre olhar para aquilo que a IA vos dá e tentar dissecar, tentar perceber porque é que chegou ali, tentar perceber se é mesmo verdade ou se não é verdade. E isto porque, de facto, e como sexto princípio, a inteligência artificial pode apoiar o mediador no conteúdo específico de uma mediação, mas não substitui o olhar humano. E, portanto, o olhar humano deve lá estar sempre. E este é um princípio muito importante. Portanto, não esquecer de que a IA é uma ferramenta. Não nos deve substituir, não deve substituir todo o nosso conhecimento, todo o nosso background, toda a nossa experiência. Ela é uma ferramenta e é como ferramenta que deve ser ampliada, mas o ser humano nunca deve perder o controlo sobre a mediação e sobre a aplicação dos resultados que a IA fornecer. A Ana já falou aqui da literacia. É importante que o mediador continue a trabalhar e a atualizar-se sobre as questões digitais, sobre as ferramentas digitais, e, portanto, formação contínua sobre IA é muito importante. É por essa circunstância que, por exemplo, o nosso curso de mediação, na edição de 2026, em janeiro, vai já ter um módulo específico sobre a IA na mediação, porque consideramos que era absolutamente essencial
que os mediadores que são formados neste contexto possam sair com ferramentas de IA e, acima de tudo, com uma ética na utilização da IA na sua prática profissional, e daí que tenhamos, de facto, introduzido conteúdos programáticos específicos, quer no curso de mediação, já tinha na pós-graduação, mas agora antecipámos para o curso de mediação de janeiro. E depois, como oitavo princípio, como oitava orientação, a questão das emoções humanas, que eu não vou desenvolver porque a Ana já desenvolveu, mas que é muito importante. A IA aqui, às vezes, tendo em conta o exemplo da Ana, a IA aqui pode ajudar muito, porque às vezes, quando nós estamos a analisar emoções, às vezes a IA é mais objetiva do que nós. Mas, de facto, não devemos perder esta presença empática, esta escuta ativa, porque, de facto, não esquecer que a mediação é eminentemente humana, independentemente da base digital que possa ter. Depois, estabelecer parâmetros em termos de responsabilidade, devem, de facto, datar o uso, devem registar tudo aquilo que é o diálogo com a inteligência artificial, até porque se as partes pedirem, podemos discutir aqui depois no final se devemos ou não devemos fornecer, se devemos ou não devemos, no âmbito da transparência, falar com as partes sobre o que é que foram os resultados da IA, para terminar com aquele que me parece mais do que uma orientação, um princípio básico da prática do mediador profissional: ética. Ou seja, inovar, mas com ética, inovar, mas com os pés agarrados ao chão, não esquecer, não nos deixarmos deslumbrar, não nos deixarmos deslumbrar, não deixarmos, porque às vezes tenho algum receio de que este deslumbramento com a inteligência artificial possa esquecer que de facto é o ser humano o ser mais deslumbrante que existe à face da Terra, e portanto deslumbrante no sentido de sermos complexos, mas sermos também seres que conseguem ter valores, ter uma prática ética, e isso eu acho que nós somos a base e seremos sempre a base, e portanto a IA apoia, mas somos nós que damos sentido à mediação. E estes são, portanto, já tiveram acesso, estes são os 10 princípios fundamentais deste guia, e que, como o próprio nome indica, serve apenas para guiar e para orientar. Podem e ficaríamos muito felizes de receber também os vossos contributos para engrandecer este guia geral. Ana, passo para ti. Em jeito de conclusão, ou para o Agostinho, se quisermos voltar ao início. Ah, acho que sim. No fundo, até questionando Agostinho neste sentido da. É sempre imprevisível prever o futuro, não é? Quando estamos a falar de inteligência artificial. Mas o que é que considera que, em termos de competências humanas, podem ser importantes nos próximos tempos? Eu não sei se arriscaria 5 anos. Ah, eu acho que o próximo ano já vai trazer muitas novidades, se calhar. Vamos ver. Mas eu creio que aquilo em que nós devemos, aquilo que nós não devemos nunca esquecer é justamente aquilo que faz parte da nossa humanidade, que é o ser e o ser para o outro. E que somos seres sociais, somos seres culturais, somos seres que somos formados dentro de uma coletividade, dentro de uma comunidade, e que nós, com a nossa individualidade, só somos verdadeiramente humanos enquanto estamos em relação com os outros. E é aí que se constrói essa nossa humanidade. E, portanto, por isso é que para mim a mediação é tão importante, porque é, no fundo, a realização da justiça no ponto em que ela deve ser realizada, que é entre as pessoas, tendo em conta as pessoas, tendo cuidado com as pessoas, não numa perspectiva adversarial, mas numa perspectiva de cooperação, de vamos resolver os nossos problemas de forma pacífica, vamos encontrar aqui uma forma de cada um de nós resolver os seus problemas e, no fim, aceitar a solução como sendo a melhor solução possível, não é? Portanto, eu acho que cada vez mais nós devemos apostar no humanismo, na humanidade,
no ser para o outro, no respeito pelo outro, no ver em cada um dos outros alguém que é igual a mim. Ou se calhar ver-me a mim próprio nos outros, que isso para mim é que seria o ideal. Portanto, eu acho que para mim essa será sempre a minha bússola. Agora depois cada um terá a sua própria bússola, imagino eu, não sei. Vamos ver. E nesse sentido, Agostinho, a questão dos valores e da ética, não é? Ou seja, seguirmos de facto nesta humanidade, mas uma humanidade que pense na transparência, que pense na segurança e na confiança das partes, que pense que de facto resolver conflitos é ter um impacto na vida das pessoas muito, muito relevante e que, desse ponto de vista, ser ético e ser íntegro é absolutamente fundamental, independentemente de que ferramentas utilizemos, independentemente de que processo e de que técnicas utilizamos. Ou seja, a técnica da mediação sem a ética subjacente, se calhar não é o caminho que nós almejamos para a resolução de conflitos através de mediação. Sem qualquer dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Isto, nós, o ser ético, o agir de forma ética, faz parte integrante da nossa humanidade. Quer dizer, Claro. senão transformamos em animais, não é? Portanto, o respeito pelo outro, o estar em relação com o outro, o respeitar o outro e o respeito, esta dimensão do respeito, muitas consequências, muitos corolários, não é? Portanto, que tem que ver com isso, com a verdade, com a integridade, com a transparência, a necessidade, o pedir o consentimento para um conjunto de aspectos, não é? Portanto, tem que ver com o próprio processo de mediação. Portanto, no fundo, fazer as pessoas sentir que nós estamos ali por elas, não é? Portanto, elas é que são a razão de ser daquele processo. E, portanto, elas são o centro do processo. Não é um mediador, em bom rigor. O mediador é um facilitador, não é? É um pacificador. Elas é que são o centro do processo. Isto é verdade, não é só para a mediação. Para mim, isto é verdade em tudo o que tem que ver com relações sociais. Mas é especialmente verdade na mediação, isso não tenho dúvida nenhuma. Ana, para terminar, a inteligência artificial torna a É, mediação mais urgente? isso sem dúvida. Só eu estava aqui a ouvir e estava a olhar para a linguagem não verbal dos nossos presentes aqui que nos dão o prazer de ter a câmara ligada. Obrigada, porque é sempre, para mim, pelo menos, é sempre muito melhor ver as caras, ainda por cima de tantas pessoas que temos tanto carinho por elas. Mas é claro que se eu tivesse a mediação, a urgência da mediação, sem dúvida, esta ideia de que a mediação não substitui a dimensão humana, mas eu digo mesmo, se até agora os incompetentes podiam passar debaixo do tapete, eu acho que a inteligência artificial expõe de forma brutal quem não evolui, quem não compreende os riscos, quem não sabe validar informações, quem não entende o impacto emocional e relacional das decisões que devem ser tomadas. E é por isso que, para mim, aqui a mediação, se já era importante, agora é indispensável, porque todo este ambiente anda sempre muito acelerado, tudo polarizado, tudo enviesado pela tecnologia. E quando nós entramos numa sala de mediação, nós vamos ter pausa, vamos tentar ter clareza, vamos tentar trazer um sentido de humanidade para aquelas relações que estão ali, para aquelas pessoas que estão ali que tiveram aquela coragem de irem falar daquele conflito. Portanto, era para mim era com esta mensagem que eu queria agradecer a todos terem estado aqui connosco hoje, pedir desculpa por estes 5 minutos de atraso e aqui terminamos este webinar. Não sei se a Cátia ou o Agostinho querem dizer alguma coisa. Não, dizer apenas se alguém quiser colocar alguma questão, acho que podemos dar mais 5 minutinhos só para alguma questão mais concreta, para não prolongarmos Sim, mais para além podemos. da hora. Só alguma questão específica que tenham, alguma informação
que necessitem, estaremos também disponíveis através dos nossos e-mails e do nosso site. Sim, o que eu sugeria agora, se vocês estivessem de acordo, era que parássemos a gravação e respondemos a todas as questões e até podemos, eu